A vida é um verdadeiro presente, né? Poder fazer o que se gosta, estar perto de quem se ama. Mas tem pessoas que, infelizmente, não conseguem enxergar desta forma e muitas vezes não gostam da própria vida que estão levando. É para ajudar essas pessoas a valorizar a vida e a saúde mental que existe desde 2015 o chamado Setembro Amarelo, uma campanha internacional de valorização da vida que foi oficialmente instaurada no calendário pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E esse ano o lema da campanha é: se precisar, peça ajuda. Eu vou chamar o nosso entrevistado de hoje, o Vinícius Pasqualin, que é psicólogo, mestre em psicologia social e institucional e doutorando em educação. Uma pessoa preparada para nos dar várias dicas valiosas. Dicas não, orientações, né, Vinícius, sobre esse assunto que a gente sabe que é tão sensível, difícil, mas muito necessário. Então eu vou entregar para ti agora a palavra e vou agradecer muito a tua participação ao vivo aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Conexão RS, Vinícius. Obrigado, Bruna. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiro, agradecer muito o convite para estar aqui, né, nessa primeira semana de setembro, para dar algumas orientações e também fazer alguns alertas, assim. O tema do Setembro Amarelo, bem como a Bruna colocou, existe aí uma campanha desde 2015, então a gente vai fazer 10 anos aí, ano que vem, de campanha de Setembro Amarelo. E olha que paradoxal, né? Quanto mais a gente fala de valorização da vida, de prevenção ao suicídio, os dados, né, não param de crescer no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul e principalmente em Porto Alegre, né? E se a gente for destrinchar esses dados, eles têm aumentado, né, gradativamente na população jovem, idosa, e um fenômeno que tem acontecido com mais frequência, né, tem sido com crianças, né, tem sido as infâncias. Bom, quando a gente entra nesse tema, né, hoje, justamente pela complexidade que se tem, o Brasil ele tem um destaque porque a gente consegue ter dados sobre isso, né? Em outros países é difícil quantificar e analisar com qualidade esses dados. Mas hoje a gente tem o desafio de fazer essa análise dos dados por vários recortes, né? A gente vê que a maioria são jovens, ainda assim são jovens, e que vai crescendo 6%, né, a cada ano. O que eu quero dizer? A cada ano, se a gente for pensar em dados, 1.700, 1.400 pessoas, né, cometem suicídio e a cada ano aumenta 200 pessoas, vamos dizer. Então, a cada ano tem o ato em si e para cada ato tem mais ou menos umas bilhões de tentativas de suicídio, né? Tem uma régua que se fala, né, que a cada 45 minutos, né, uma pessoa comete. Bom, quero pegar o gancho da infância, que eu acho que é a principal linha para a gente poder pensar, né? Quando uma criança ela não tem vontade mais de viver, isso quer dizer que o mundo não está legal para essa criança, né? Então, que outro mundo a gente pode pensar para essa criança? Quando alguém chega para a gente e diz assim, eu não aguento mais essa vida, ok, mas que outra vida seria possível a gente poder pensar, né? Os fatores estão muito ligados, gente, às questões sociais, né? Então, as grandes capitais lideram o índice de suicídio no Brasil, no São Paulo, Minas e Porto Alegre. Então, onde tem desemprego, questão do mercado de trabalho com jovens, né? Estigma e discriminação, populações mais vulneráveis, endividamento, desemprego, tudo isso impacta diretamente na saúde mental da população, né? Onde a gente tem um sentimento de desesperança, em que acho que, fazendo uma metáfora, acho que o principal sintoma é a gente achar que dá conta sozinho.
E nesse achar que vai dar conta sozinho, a gente vai adoecendo mais, vai ficando mais pesado, né? Então, por isso também que a campanha, ela tem esse chamamento, assim, né? A gente não tá sozinho, busque as pessoas que a gente confia, os amigos, né? Familiares, às vezes não é na família que a gente consegue ajuda, busca um amigo, busca as as políticas públicas, embora a gente tenha uma deficiência muito grande, assim, numa rede de atenção psicossocial, né? Para poder fazer o atendimento às pessoas. Mas sim, as pessoas podem procurar os hospitais, né, o centro de atenção psicossocial para ter um atendimento. E, enfim, é muito complexo, tem muitas variáveis. Uma delas, inclusive, é que até hoje a gente sofre um preconceito, assim, a gente tem um preconceito muito grande com a área da saúde mental, né? Então, pedir ajuda muitas vezes é sinal de fraqueza. Eu começo a falar, Bruna, então se quiser Não, e a gente está te ouvindo, é sempre bom, né, Vinícius, a gente ouvir alguém que entende disso, que estuda para isso, que usa aí o seu dom e seu talento com a proposta de ajudar, de tirar pessoas também dessa realidade. Mas eu preciso te dizer que o dado que mais me chama a atenção é isso em relação a jovens e a crianças, né? O que leva uma criança a ter esse tipo de sentimento? Quer dizer, você já trouxe os fatores, desigualdade social, preconceito, e isso está mais ligado ao mundo, digamos, do jovem e do jovem adulto. Mas uma criança ela ainda não tem muito essa noção, né, de escassez, de desigualdade. Então, o que está levando as crianças também a sentirem, a terem esse sentimento de depressão, de tristeza, de escassez? Porque é muito preocupante também. Eu tenho certeza que tem muitas famílias, muitos pais, muitas mães nos assistindo e que fica aquele alerta ligado, porque a ideia de todo pai e toda mãe é acertar, é poder ajudar, é corrigir ali desde o início e entender. Então, traz esse alerta para os pais também, como ficar ligado em relação a isso, como poder mudar essa realidade, perceber os sinais dos seus filhos. Com certeza. Inclusive, Bruna, a gente usa, assim, muito a criança como consultora, assim, né? A criança, ela pode não estar no contexto experimentar da mesma maneira como um jovem, mas ela também está nesse contexto. Então, uma criança em que ela não consegue brincar, né, que ela não consegue encontrar os amigos, que ela não consegue ter trocas, enfim, principalmente a brincadeira, né, e muitas coisas que as crianças também se responsabilizam, a gente tem que cuidar muito isso, né, porque há muito tempo a gente ainda carrega muito essa herança de que a criança, ela eu sou o pai e a mãe, então eu sou o dono, eu sei que é melhor. A gente carrega isso muito forte, assim. E hoje a gente tem uma ideia de infância, de criança, que a criança, ela tem e deve ser consultada o tempo todo sobre o que ela quer, né? Num sentido, assim, bem de democrático, de negociação, para a criança também ir desenvolvendo ali a sua autonomia, né? Poder fazer regulação com o seu desejo, poder nomear alguns sentimentos. E isso não é só para criança, não, né, Bruna? Assim, a gente tem muitos adultos que têm muitas dificuldades para falar sobre os seus sentimentos e as suas emoções, assim. Com certeza. Mas quando eu digo que a criança é consultora, a criança é uma esponjinha, assim. Elas escutam e absorvem muitas coisas até de uma maneira inconsciente, vamos dizer assim, né? Então, se alguém na família está sofrendo alguma coisa, a família está sentindo uma pressão daqui a pouco por emprego, né, por trabalho, ou como que a gente vai se organizar financeiramente, a criança absorve isso, sim. Vinícius, outra coisa, falando dessa questão da infância, tu acredita também que muitas vezes os pais, nesse desejo que o seu filho se dê bem, que ele vá bem na escola, que ele seja um adulto bem-sucedido financeiramente, nas amizades, nas relações, acaba colocando aquela expectativa e tira um pouco a infância mesmo da criança, de poder errar, poder acertar, ter o seu tempo, essa sociedade da comparação também, né? Quer dizer, o meu filho já caminhou, o teu ainda não caminhou, meu filho já fala, não fala, tem algum problema. Quer dizer, a criança também percebe isso e é posto sobre ela esse fardo, essa carga que tira dela essa alegria de ser criança. Isso já muito ali na idade inicial, você acredita que isso pode estar relacionado a essa depressão, tristeza na criança? Totalmente. Quanto mais a gente poder
E é isso, assim, que é o nosso maior desafio, assim, nos últimos anos, né? Quanto mais a gente falar de diversidade, né? Quanto mais a gente falar que as pessoas existem das mais diversas formas, e que isso é bonito, né? O modo como a gente vive nesse mundo, se a gente brinca mais, se a gente brinca menos, se a gente sorri, se a gente gosta disso ou daquilo, quanto mais a gente apresentar essa diversidade de possibilidades para que as crianças, as pessoas no geral, elas possam ser diferentemente do que elas são, maiores são os índices de saúde mental, né? Se a gente evoluir agora na questão da adolescência, né, que é uma fase, que é a segunda fase, se não, para não dizer a maior, de maior vulnerabilidade, é a adolescência, que é a nossa constituição da identidade, né, é quem eu sou, como que eu sou, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, como é que eu posso gostar, né, quem eu posso amar. Então, isso tudo é muita coisa para um jovem absorver, lidar, pensar sozinho, né? E aí acabo indo para primeiras experiências de amizade, de relação afetiva, enfim, que acabam sendo frustrantes, né? Eu trabalho muito a questão da inclusão e da diversidade, então eu gosto muito de trazer um dado, assim, né? O governo português, ele encomendou, né, uma pesquisa para a universidade, agora não vou saber se é de Coimbra ou do Porto, não vou lembrar. Mas a pesquisa era, quanto mais tu fizer formação continuada de professores, de professoras, né, em gênero e sexualidade, ou seja, como é que é o meu corpo, até onde pode tocar, que existe diferença, que existem vários modos de ser menino, vários modos de ser menina, que eu posso brincar com o que eu quiser. Quanto mais se faz formação e se desdobra de uma maneira pedagógica, maiores são os índices de saúde mental das crianças e dos jovens. Né? Uma pesquisa encomendada para formar política pública, né? Eu acho que a palavra, né, Vinícius, é aceitação, porque tu pode falar com muito mais propriedade que eu, mas assim, nós somos seres sociais, né? Nós não somos sozinhos, nós sempre fomos, desde lá dos primórdios, a gente sempre foi ser social, a gente sempre quis ser aceito, quer dizer, como nós somos. A gente falou da questão das crianças também, né? Eu tenho um filho pequeno e tem crianças que são neurodivergentes, que é a palavra correta também, mas a gente falar disso com leveza, quer dizer, não, é diferente, a pessoa tem um jeito diferente de pensar, o cérebro funciona de um jeito. Também acho que é normalizar no sentido não de desdenhar, mas de entender todos nós somos diferentes. Até quem tem o cérebro funcionando da maneira tradicional, digamos, também tem seus defeitos, também tem suas falhas e também é diferente. Eu acredito, eu tenho visto muito essa geração, é a necessidade sim de ser aceito, de ser compreendido. Isso acho que sempre aconteceu, né, Vinícius? Nós somos seres sociais, mas aí não tem como eu não te perguntar, dentro disso tudo vem a internet. Né? Com a comparação, com as vidas perfeitas, com pessoas com dinheiro, sem ruga nenhuma, com vidas maravilhosas, adolescentes viajando, e a gente sabe que é um recorte. Né? Então, queria também que você fizesse esse alerta para quem está nos acompanhando, porque o nosso programa vai também depois para as redes sociais, fica disponível no YouTube, a gente acredita que muita gente vai ser alcançado também por essa informação. Então, fala para a gente essa questão da internet, como é danoso isso também, tem que saber usar, né? Sim, sim. Bruna, perfeito quando tu traz o exemplo da aceitação, assim. E não tem como não falar agora um exemplo pessoal, assim, né? A minha mãe, ela sempre conta. Mas a gente não tem que aceitar, né? Os nossos filhos, a gente tem a obrigação, o dever de cuidar deles, né? Então, eu gosto muito dessa responsabilização, assim, que ela puxa, né? E aí eu queria dividir, assim. E sim, a internet, ela não é a maior, não vamos dizer que ela é uma culpada, porque se a gente consegue ter uma relação, um vínculo, onde a gente consegue ter a troca, né? Ter a troca, ter o diálogo, ter os questionamentos, essa criança, esse adolescente, criança, a gente tem que cuidar muito bem como que é esses usos da internet, né? Porque se a gente não
cuidar o que nossos filhos, né, o que os nossos jovens acessam, é a mesma coisa que deixar uma criança, tem uma colega minha que ela fala isso, que é maravilhosa essa metáfora, e que é real. É a mesma coisa que deixar uma criança sozinha numa rodoviária de noite, né? É a mesma coisa. Tu não sabe o que pode acontecer, né? Então, se a gente deixa livre, assim, tem esses riscos. Mas a internet, ela também é espaço onde muitos jovens se encontram, se identificam, né, conseguem se conectar, e que isso também é um fator de saúde, de proteção. Talvez eles deveriam encontrar esse apoio, esse acolhimento na família, dentro da própria casa, eles não encontram, né, Vinícius? E na internet eles encontram os seus pares, né? Acredito que seja isso. Então, mais um alerta para o convívio, né? Para essa aceitação no mundo físico também, não só nesse mundo digital, né? Isso. Aquelas perguntas aquelas frases bem de mãe, assim. Com quem? Quando? Como? Se vai para algum lugar que nunca foi, alguém já foi nesse lugar? Como é que as outras mães falaram sobre isso? Todo a gente vai criando critérios, assim, né, para poder... E uma comunicação, né? Tem que ter uma comunicação entre os filhos, aceitação, conversa franca, né? Acredito que tu seja da mesma geração que eu, que a gente não tinha tanto esse diálogo, muitas vezes, dentro de casa, as coisas, às vezes, eram um pouco mais impostas do que conversadas, mas ainda bem que a gente evoluiu em muita coisa, e acredito que essa geração também consiga estar conversando mais com esses jovens, né? E sendo esse porto seguro e esse ambiente de acolhimento também, né? Sim. E tem uma cena, assim, que é muito comum no consultório. É assim, vem os pais e o adolescente. E aí, às vezes, a gente tem que começar o pouco com o adolescente separado. E aí ele diz assim: ah, Vinícius, eu sei que algumas coisas que a mãe fala é bobagem, né? Porque não é do tempo dela, eu posso dizer daquilo, bobagem. E eu sei também que tem muita coisa que é séria e que é importante para mim. Só que eu não sei o que é o quê. Eu não sei o que é sério, o que é bobagem. E aí tem esse desafio. O nosso desafio, enquanto adultos, é conseguir se fazer entender para os nossos jovens, para as nossas crianças. Com certeza. Vinícius, eu quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente. Muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Seja bem-vindo outras vezes para falar de outros temas também relacionados à saúde mental. Acho que a gente pegou muita coisa prática dessa tua entrevista, que se a gente colocar em prática, se Deus quiser, a gente vai aí conseguir também reduzir esses índices, que é o que a gente deseja. Brigadão, viu, Vinícius? Uma excelente semana para ti. Brigadão. Isso para lembrar que a gente não... Acho que cortou um pouquinho, né? Cortou, ok. Tá certo. Gente, ó, a gente segue falando do Setembro Amarelo, tá? Mas agora eu vou chamar